Meus prezados amigos e irmãos, boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje a gente vai fazer a gravação do estudo num formato diferente, porque eu e a Cris estamos com a incumbência, com a alegria de poder nos esforçar aqui em fazer a leitura, os comentários e de assim estudarmos juntos. E o que a gente gostaria antes, meus amigos, de fazer a prece de início e de começar, é comentar com os irmãos que a maioria de vocês sabe, nós temos um filhinho pequenininho, de 2 aninhos. Pode ser que ao longo da gravação ele nos demande, eventualmente pode gerar algum imprevisto, mas nós tentamos contornar aqui para que isso não ocorra. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, meus amigos, hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu item 3º. O capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item 3º, que tem como subtítulo, aquele que se eleva será rebaixado. Nós vamos então, feita a observação e exposto o nosso objeto de estudo, nós vamos dar início ao nosso esforço singelo, com a nossa prece, com a nossa oração, para que peçamos aqui a inspiração, o amparo superior para o nosso estudo. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre amado, querido amigo, nós elevamos nessa hora os nossos pensamentos ao Senhor em sincero agradecimento pela oportunidade que nos é dada do estudo e do aprendizado do Evangelho. Rogamos ao Senhor, querido amigo, as suas bênçãos generosas, o seu amparo e a sua inspiração superior, para que possamos falar do teu bendito Evangelho com a pureza e a simplicidade que ele tem, sem o distorcermos, sem o empobrecermos, não obstante as nossas limitações. Que a bondade e a misericórdia divina se derrame sobre todos que nos acompanham nos estudos, encarnados e desencarnados, e que a bondade e a misericórdia divina ampare os nossos lares, os nossos entes queridos, em especial, Mestre, aqueles que se encontram enfermos, adoentados, que o Senhor dê bênçãos de forças, de saúde, de muito bom ânimo, de muita fé. Que a bondade e a misericórdia divina se derrame sobre todos e que essas oportunidades do estudo sempre se repitam na nossa existência, nos ajudando a ver o caminho, a verdade e a vida por intermédio do seu Evangelho. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Senhor, roga a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciados os estudos da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, a programação nossa de estudos, a Cris vai falar primeiro e depois vem a parte dos meus comentários e, portanto, a gente passa agora a palavra para Cristiana, nossa amiga, irmã e companheira. Olá, meus amigos. Vamos então ler agora o item 3 do capítulo 7. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus capítulo 18, versículos 1 a 5. Então, primeiramente, vamos procurar entender o
que essa citação de Jesus nos fala, né? Primeiro os discípulos perguntam para o mestre quem era o maior no reino dos céus. E aí Jesus, né, fala que aquele que é o maior é aquele que se comparar, se assemelhar a uma criança. Jesus nos fala isso pelo fato da criança possuir a pureza e a singeleza em seu coração, a simplicidade. Se a gente percebe, as crianças são fáceis, né, de você transmitir alguma lição. Quando você chama a sua atenção, passa 5, 10 minutos, elas já estão ali conversando, brincando. Então a gente percebe naquele coração singelo, puro, uma capacidade enorme de você conseguir moldar, né, para que eles possam se formar homens e mulheres de bem. E Jesus faz essa comparação, que nós temos que ter no nosso coração sentimentos verdadeiros, sentimentos puros, trazer dentro do nosso coração a alegria, a bondade, a fé, a esperança, a caridade. Kardec nos fala também, nesse item, né, nesse capítulo 7, o seguinte, que a condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor tem que ser através do princípio da humildade. Então a humildade, ela é realmente uma virtude muito importante para o nosso crescimento espiritual e para que a gente possa alcançar, né, a felicidade futura, a tão sonhada felicidade que todos nós procuramos, né? No livro Sinal Verde, de André Luiz, psicografado pelo Chico, tem uma página que chama-se Em Torno da Felicidade. E André Luiz nos diz o seguinte: em matéria de felicidade, convém não se esquecer que nós transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si para a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade, ela será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos aos outros. E aqui eu dou uma pausa e falo da necessidade da gente servir, porque a humildade nada mais é do que você servir ao outro, com amor, com boa vontade, né? Lembrando sempre que todos nós somos filhos de Deus, cada um de nós tem as suas características diferentes um do outro, então um necessariamente completa o outro. Cada um de nós temos atitudes que o outro tem que aprender juntos, né? Então, quando a gente serve, quando a gente está ali pronto, apto a servir alguém, ali nós vamos encontrar a nossa felicidade. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Então o amor é a força maior que nós temos no universo, né? E quando a gente coloca o trabalho junto com o amor, quando a gente trabalha, quando a gente com alegria, quando a gente serve ao outro com alegria, com amor, ali a gente vai encontrar a nossa felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a nova vida. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva,
medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Olha que bonito, né? Isso André Luiz quer nos dizer que diante das dificuldades, né, a gente não perca a esperança, porque sempre tem um lado bom. As dificuldades servem para a gente aprender virtudes novas, como paciência, tolerância e outras tantas virtudes que ainda precisamos angariar para o nosso espírito. Então essa página é muito bonita, quem tiver a oportunidade de ler e estudar ela com mais cuidado, né, é uma página muito interessante. E aí, continuando nesse raciocínio sobre a felicidade, sobre a busca da felicidade, nós percebemos que a humildade, o sentimento oposto a ela é o orgulho. E aí Emmanuel traz no livro Verdade, o Espírito da Verdade, né? Ele traz uma página que se chama-se O Primeiro, que vem nos mostrar as questões que muitas vezes a gente procura ser o melhor, procura ter os melhores cargos em ambiente do trabalho, que a gente procura sempre ser o maior, mas muitas vezes achando, né, que com isso nós vamos ter a alegria, vamos ter a felicidade. Seria uma realização pessoal. Ser uma realização pessoal, mas na verdade ele nos mostra no final que a nossa felicidade ela está inteiramente ligada ao outro, a sermos úteis, né, a todos que estão em nossa volta. Então diz aqui Emmanuel: qualquer que entre vós quiser de ser o primeiro, seja o vosso servo. Jesus, Mateus 20, 27. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de direita. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida infrene por se elevarem nas asas frágeis das posses efêmeras. Muitas elegem a tirania risonha no campo social, para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que avocam para si mesmas. Temos ainda as inteligências que, em nome das inovações ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas de influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. E aqui nos lembramos da citação de hoje: aquele que se eleva será rebaixado, como diz Jesus. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano, a feição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida, provocado por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição. Então muitas pessoas acham que para ser feliz tem que comandar, tem que ser autoritário, né? Tem que estar num posto alto de chefia. E raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável, ou seja, não muda. A liderança real no caminho da vida
não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encaustela simplesmente em notariedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcia ou da sagacidade. Nem é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando os semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência, porque a consciência é a nossa maior aliada, principalmente se estamos em sintonia com o alto, se estamos vibrando a mesma vibração, a mesma sintonia dos nossos irmãos superiores. E por amar a todos, sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Emmanuel. Então aqui, essa página mostra pra gente que não devemos procurar, né, os altos cargos no mundo, ou querer ser o mais inteligente, né, ou o mais poderoso, e sim ser aquele que busca com humildade a servir a todos, com amor no coração, com bom ânimo, com fé, sempre levando palavras de alegria, palavras de estímulo e sem desinteresse. Esse sim, que faz isso, que faz essa doação, esse encontrará a felicidade. Esse sim será elevado no reino dos céus. E para terminar aqui a minha participação, nós achamos também uma história que está no livro Pontos e Contos, que ela chama-se Olá, Meu Irmão. E é uma história que Irmão X nos fala sobre Cipriano Neto. Cipriano Neto, ele era um espírito muito letrado, né, que na sua encarnação passada, né, na última encarnação dele, ele participava das rodas de literatura, era muito inteligente e ele tinha acabado de desencarnar. E numa assembleia onde todos estavam reunidos, ele dá o seu relato sobre a vida que ele teve. E aí ele fala o seguinte: na Terra, o preconceito fala muito alto, abafando vozes sublimes da realidade superior. Neste capítulo, tenho a minha experiência pessoal bastante significativa. Cipriano calou-se por alguns momentos, vagueou o olhar muito lúcido através do horizonte, como a vasculhar o passado, e prosseguiu. É quase inacreditável, mas o meu fracasso em espiritismo não teve outra causa. Não ignoram vocês que meu coração de pai, dilacerado pela morte do filho querido, fora convocado à doutrina dos espíritos, ansioso de esclarecimento e consolação. Banhado de conforto sublime, senti que minhas lágrimas de desesperação se transformaram em orvalho de agradecimento à bondade de Deus. Então Cipriano, na Terra, ele tinha perdido o filho dele. E aí ele conheceu a doutrina espírita, que foi uma maravilha no sentido de que deu para ele o consolo, deu para ele a aquietação, né, do seu espírito, porque ele ficava preocupado com o seu filho. Então ele começou a perceber que seu filho não tinha morrido, né? Só tinha trocado de lado. E ele continua: meu filho não morrera. Mais vivo do que nunca, endereçava-me carinhosas palavras de amor. Identificara-se de 1000 modos. Não havia lugar à dúvida.
inclinei-me então à doutrina renovadora. Saciado pela água viva de tantas consolações, não sabia como agradecer à fonte. Foi aí que recordei as minhas possibilidades intelectuais. Não seria justo servir ao Espiritismo através da palavra ou da pena? Poderia escrever para os jornais ou falar em público. Então ele ficou tão agradecido, né, com a doutrina espírita, que trouxe a ele tanto esclarecimento, principalmente com relação ao filho, que ele começou a dar palestras. Ele começou a usar a inteligência que ele tinha, a capacidade que ele tinha, né, de falar em público, para esclarecer, para falar sobre essa doutrina maravilhosa, né, que traz tanto esclarecimento a tanta gente. Profundamente reconhecido a nova fé, atendi a primeira sugestão de um amigo e dispus-me a fazer uma conferência. Anunciou-se o feito e no dia aprazado, compacta assistência esperou minha confissão. Seduzido pela beleza do espiritismo evangélico, discorri longamente sobre a caridade. Aplausos, abraços, sorrisos e felicitações. No círculo dos meus companheiros de literatura, porém, o assunto fizera-se obrigatório. Voltando à avenida, no dia imediato ao acontecimento, meu esforço foi árduo para convencer os confrades de letra que não me achava louco. Infelizmente, porém, minha decisão não se filiava senão à vaidade. Pronunciara a conferência como se o espiritismo necessitasse de mim. Admitia no fundo que minha presença honraria de sobremaneira o auditório e a codificação kardeciana em mim encontrara prestigioso protetor. Desse modo, alardeava suma importância em minhas palestras novas. Citava a antiguidade clássica, recorria aos grandes filósofos e mencionava cientistas modernos. Então ele se dedicou tanto a fazer as palestras espíritas que ele se achava muito importante. Pro espiritismo. Isso mesmo. Ele achava que o espiritismo precisava dele. Que ele, como ele falava muito bem, então a gente percebe que começou a entrar no seu coração, né, o orgulho, a vaidade. Ele começou a se achar superior, né, aos outros e principalmente que sem ele o espiritismo se empobreceria. Ele já trazia esse conceito com ele de orgulho, de vaidade pessoal, né? Ele já achava que o espiritismo precisava dele e que o espiritismo engrandeceu-se com ele numa falsa noção de grandeza pessoal, de orgulho, né? Orgulho. Quando nos encontrávamos, meus colegas e eu, no ápice das discussões preciosas, eis que surge Eupídio, velho conhecido amigo e antigo tintureiro em Jacarepaguá. Sapatos rotos, calças remendadas, cabelos despenteados, rosto suarento, abeirou-se de mim, estendeu-me a destra e exclamou alegre: "Olá, meu irmão! Meus parabéns! Fiquei muito satisfeito com a sua conferência." Entreolharam-se os amigos admirados. Confesso que respondi à saudação efusiva secamente. Então Cipriano não gostou daquele contato ali, né, daquela saudação, do Eupídio, daquela manifestação. Meneando levemente a cabeça e sentindo-me deveras humilhado. Em vista do meu silêncio, o tintureiro despediu-se, mostrando enorme desapontamento. "É de sua família?" falou um dos companheiros. "Estes senhores espiritistas são os campeões da ingenuidade", falou o outro. Enraiveci-me. Então ele ficou cheio de raiva no coração. Não era desaforo semelhante homem do povo chamar-me de irmão?
ali em plena avenida, diante dos colegas de tertúlias acadêmicas. Estaria então obrigado a relacionar-me com toda espécie de vagabundos? Não seria aquilo emanar-me a rebotalhos de gente na via pública? Então Cipriano ficou totalmente enraivecido, totalmente com sentimentos assim de que absurdo, né? Como que esse homem simples vem chegar até mim, mal vestido, como que ele pode se comparar a um irmão, me chamar de irmão? O incidente criou em mim vasto complexo de inferioridade, isso Cipriano contando. Chegava-me ainda velhos preceitos sociais, e a ironia dos companheiros calou-me fundo no espírito. A ausência de afabilidade e incompreensão grosseira dominaram-me por completo. O fermento da negação trabalhou-me o íntimo, levedando a massa de minhas disposições mentais. O resultado? Voltei à aspereza antiga. Se cuidava de doutrina, confiava-me reduzido a círculo doméstico. Então ele começou a isolar-se. Voltou às más tendências, né, que ele tinha no sentido de ser bruto, ser grosseiro com as pessoas, mal-humorado, né? Tudo aquilo que ele tinha aprendido com o espiritismo tinha ficado de lado. Não estimava a companhia ou a intimidade daqueles que considerava inferiores. Então, ou seja, ele estava se sentindo superior a qualquer um, a qualquer pessoa. Os anos, todavia, correm metodicamente, alheios à nossa vaidade e à nossa ignorância. Impuseram-me a restituição do organismo cansado ao seio acolhedor da terra. Sabem vocês, por experiência própria, o que nos acontece a essa altura da existência. Gritos históricos de familiares, pavor de afeiçoados, ataúde a recender aromas de flores das convicções sociais. Então, o que aconteceu? Ele desencarnou. O tempo passou, ele foi envelhecendo e ele chegou a desencarnar. Em meio da perturbação geral, senti que o sono brando se apoderava de mim. Nunca pude saber quantos dias gastei no repouso compulsório. Então ele tinha perdido até a noção do tempo, de quanto tempo ele tinha ficado, né? Naquele estado onde ele se encontrava. Despertando, porém, debalde, clamei pelo meu filho bem-amado. Sabia perfeitamente que abandonava a esfera carnal e ansiava por reencontrar-lhe o carinho. Deixei a residência antiga, ferido de amargosas preocupações, atravessei ruas e praças de alma opressa. Atingi a avenida, aonde me dava o luxo de palestrar sobre ciência e literatura. E aqui vamos fazer uma outra pausa e vamos comentar essa parte. Olha para vocês verem, ele desencarnou, ficou em estado adormecido e quando ele acordou ele se viu no seu lar, né? A casa provavelmente modificada. Então isso para a gente perceber que quando a gente desencarna, a gente chega do outro lado com aquilo que nós temos aqui, com a nossa mente toda que nós tínhamos antes. Nada se modifica. Então, a gente leva para o outro lado e o nosso despertar do outro lado vai depender muito das nossas ações aqui na Terra, do que nós fazemos aqui na Terra. Então, continuando. Atingi a avenida onde me dava o luxo de palestrar sobre ciência e literatura. E ali mesmo, junto ao aristocrático café, divisei alguém que não me era estranho às relações individuais. Não tive dificuldades no reconhecimento. Era Eupídio, integralmente transformado. Então ele chega naquele ambiente onde ele tinha o costume de falar, né, conversar com seus amigos, e ele avista Eupídio, que também tinha desencarnado, mas que estava totalmente transformado.
evidenciando nobre posição espiritual, trocando ideias com outras entidades da vida superior. Não mais sapatos velhos, nem rosto suarento, mas singular aprumo, alinhado à expressão simpática e bela, cheia de bondade e de compreensão. Então olha a diferença dos dois, olha como que o Eupídio chegou do outro lado. Aproximei-me envergonhado, quis dizer qualquer coisa que me revelasse a angústia, mas obedecendo ao impulso que jamais soube explicar, apenas pude repetir antigas palavras dele. Olá, meu irmão, meus parabéns. Longe, todavia, de imitar o gesto grosseiro e tolo de outro tempo, o generoso tintureiro de Jacarepaguá abriu os braços, contente, e exclamou: "Oh, meu amigo, que satisfação vê-lo! Venha daí, vou conduzi-lo ao seu filho." Aquela bondade espontânea, aquele fraternal esquecimento de minha falta eram por demais eloquentes e não pude evitar as lágrimas copiosas. E aí Cipriano encerra sua fala e todos que estavam naquela pequena assembleia, escutando o seu depoimento, também sentem-se, né, emocionados. E ele ainda termina, Irmão X termina falando o seguinte: a experiência parece demasiadamente humilde, entretanto, para mim, representou lição da mais expressiva. Através dela, fiquei sabendo que a afabilidade é mais que um dever social, alguma coisa de Deus que não subtraímos ao próximo, sem prejudicar a nós mesmos. Então, a importância da empatia com o próximo, de você se colocar no lugar do outro, ser carinhoso, ser caridoso, a importância da humildade no coração, para reconhecer que todos nós somos pequenos perante Deus, perante a criação de Deus, perante o universo. Todos necessitamos um dos outros. Eu aprendo com o Lucas aprende comigo. Então é isso aí, meus irmãos, que Jesus esteja sempre no nosso coração, através dessas oportunidades que temos de lições, que aprendemos através das palestras, né? Através dos nossos estudos diários em casa, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra agora. Obrigado, Cris. Nada. Bom, meus amigos, é com alegria que a gente dá continuidade nos estudos de hoje, especialmente quando a gente faz em família, aqui na companhia da Cris, porque conhecendo o nosso passado reencarnatório pelas tendências que a gente traz, possivelmente muitos de nós, e aí nós nos incluímos, eu e a Cris, já nos consorciamos no passado para poder fazer outras coisas que não a divulgação, o estudo e o aprendizado do Evangelho do Cristo. Então, é com gratidão no coração que a gente hoje se une num esforço comum, embora ainda com as limitações que a gente tem, para poder aqui comentar e estudar o Evangelho. É um motivo de alegria para o nosso coração. Pois bem, meus amigos, hoje nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18, nos versículos de 1 a 5. Foi um episódio no qual os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram para o Mestre: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Ou seja, no reino que o Senhor anuncia, nesse reino de paz, de alegria que o Senhor nos fala, nos ensina, quem é o maior lá? Qual a posição mais elevada? Quem a ocupa? E aí, meus irmãos, Jesus, ensinando sobre o seu reino divino, que se implanta dia após dia na Terra, devagarinho, conforme a gente observa pela evolução humana ao longo dos tempos, nos disse que
em seu reino, o maior é aquele que se faz o menor. É aquele que se dispõe a servir o máximo possível, que se esforça em sacrificar-se em benefício do semelhante, que se esquece para que os interesses coletivos sejam promovidos, sejam atendidos, para que haja consolo, para que haja paz, para que haja alegria no coração de quem está à sua volta. Esse, o que mais serve, o que mais se esquece, o que mais se sacrifica e o que não busca qualquer posição de evidência é o maior. É aquele que vai, de fato, se figurar como um verdadeiro líder. Porque os seus exemplos de caridade, de benevolência, assim vão configurá-lo. E haverá de construir entre aqueles que estão à sua volta um sincero respeito, que vai lhe conferir uma liderança verdadeira. Tanto é que o mestre, agora, para tudo isso, qual virtude a gente precisa desenvolver em nós? A humildade. Não é à toa que Jesus, para responder essa pergunta, a fez em termos indiretos, dizendo o seguinte: chamou até junto dele uma criança que estava ali e lhes falou: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. Jesus, meus irmãos, naquele episódio, pegava a simbologia da criança para nos ensinar na condição de adultos. Não que a gente deveria comportar de maneira idêntica ao comportamento da criança, com a ingenuidade, com a falta de conhecimento, com as atitudes, às vezes, de brincadeira. Não é isso que o mestre nos dizia. Jesus nos pedia que observássemos a humildade da criança, a ausência de orgulho da criança em diversas circunstâncias da vida. E isso a gente observa. A criança, por exemplo, não traz consigo orgulho de raça. Tanto é que uma criança, se encontrar outra criança de sua idade, independente dela ser negra, branca, independente de sua própria cor ou de sua própria etnia, desde que seja criança, vai brincar normalmente com ela, sem fazer distinção. A criança não faz distinção, por exemplo, de consanguinidade, de genealogia, porque independente da família que uma outra criança pertence, ela vai fazer amizade com aquela outra, vai brincar com ela, vai interagir com ela, sem atentar-se a esses preceitos que a humanidade traz há tanto tempo. Então, somente esses exemplos para que a gente entenda. Nós precisamos nos destituir do quê? Do orgulho. Do contrário da humildade, que é uma falsa noção de grandeza pessoal que a gente traz. Tal como a história que a Cris leu para a gente, do livro Pontos e Contos, Cipriano, infelizmente, embora houvesse abraçado a doutrina espírita, ainda não havia assimilado e sentido a doutrina ao ponto de transformar suas atitudes, o seu comportamento, o seu espírito. Ou seja, ele viu no espiritismo a expressão da verdade, teve um enorme consolo pela sua situação pessoal, de perceber que a vida continua, que seu filho estava vivo no mundo espiritual e que, portanto, o túmulo não era o fim de tudo. Abriu sua mente, o seu coração para essas verdades. Entretanto, o contato com a doutrina não foi suficiente para transformá-lo. E ele ainda continuou ostentando aquele orgulho que trazia consigo, de se achar uma pessoa muito instruída, muito intelectualizada, dotada ali de uma cultura, de uma bagagem cultural, de um conhecimento que de fato em relação à maioria das pessoas era diferenciado. Agora, o que é esse conhecimento diante da eternidade? As pessoas mais sábias do mundo normalmente são também muito humildes, porque à medida que elas estudam e avançam em seus campos de conhecimento,
elas percebem quantas coisas à sua volta ainda elas não conhecem, ou precisariam estudar e conhecer melhor. E, portanto, se afastam de qualquer pretensão de superioridade. Ele, entretanto, enganou-se nesse ponto. Continuava ainda como um homem orgulhoso. Tanto é que quando Eupídio, em sua veste simples, própria do seu dia a dia, da condição que ostentava, o cumprimenta na avenida, junto de seus companheiros de tertúlia acadêmica, ou seja, aqueles que dividiam com ele a pretensão de superioridade, de altos conhecimentos, e o chama de irmão, aquilo ali para ele foi inadmissível. O orgulho falou alto, e a partir do orgulho, o que ele fez? Rejeitou a doutrina como um todo. Afastou-se dos estudos, isolou-se, né, da casa espírita, dos estudos coletivos, ele que poderia contribuir, não como se o espiritismo precisasse dele, mas como um obreiro, como um trabalhador, que à medida que estudasse, iria trazendo aqueles conhecimentos para si, possivelmente aprenderia a combater o orgulho pessoal. Mas não. Ele enterrou o talento, porque ele deveria utilizar da inteligência dele, lá da missão do homem inteligente na Terra, que a gente tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, para esclarecer, para ajudar, para poder, enfim, deixar mais claro e mais acessível o conhecimento aos irmãos mais ignorantes. Ele fechou-se no orgulho pessoal e com isso atravessou uma existência, perdendo uma grande oportunidade de servir, de ajudar, de ser útil, e com todos os desequilíbrios que aquilo trazia para ele, conforme a história nos contou em seguida. Ou seja, desencarnou, ficou um tempo na erraticidade sem ter consciência de tempo, de espaço, de lugar, e só depois o próprio Eupídio foi quem o ajudou, com muito amor, com muita humildade, que era uma virtude que ele já compreendia e assimilava de maneira muito diversa da que Cipriano tinha. Pois bem, meus irmãos, esse item, esse estudo de hoje, nos chama a atenção para a humildade, para o oposto ao orgulho. Certa feita, foi feita uma pergunta simples ao Chico sobre humildade, que foi a seguinte: qual o caminho para a humildade? E o Chico simplesmente respondeu: aprenda a esquecer-se. Esqueça seus sonhos pessoais, esqueça seus anseios e seus desejos pessoais e vincule-se, verifique, busque atender o que o próximo, quem está ao seu lado, deseja e precisa. Quando a gente, meus irmãos, faz esse exercício de sacrifício pessoal, de autoesquecimento, no sentido de não querer prevalecer a nossa vontade, o nosso ponto de vista, o nosso desejo, aí sim nós começamos a desenvolver a virtude da humildade em nós. E a sua ausência, que mostra em nós a presença do orgulho, nos faz perder oportunidades ímpares no nosso crescimento pessoal. A esse respeito, nós gostaríamos, meus amigos, de dar continuidade no nosso estudo de hoje, trazendo um exemplo de vida de quem hoje para nós figura na condição de verdadeiro professor, que nos ajuda a ensinar, a compreender o Evangelho, aliás, em sua grandeza, em sua simplicidade, com toda a magnitude que o Evangelho tem, que é o espírito de Emmanuel. Emmanuel, ao longo do tempo, conforme os romances históricos de sua própria autoria nos demonstram, foi uma criatura que precisou aprender a duras penas a combater o orgulho que trazia consigo. E ele, exatamente por ter adquirido, em grande medida, essa virtude divina da humildade, foi humilde o suficiente para nos contar o quanto orgulhoso ele já foi. Isso é que é interessante. Somente alguém muito humilde e que já desenvolveu bastante essa virtude é capaz de contar com clareza
as próprias quedas, a sua própria inferioridade, as suas próprias derrotas no aspecto espiritual da vida. E exatamente, meus amigos, em uma dessas obras, que é no livro Há 2000 anos, que nós vamos ver a expressão do orgulho. Como que o orgulho foi capaz de fazer com que Emmanuel perdesse a grande oportunidade de sua trajetória espiritual, de escolher o verdadeiro caminho, o caminho da paz e da alegria, e fez com que ele escolhesse o caminho das convenções do mundo, o caminho do orgulho e da vaidade pessoal, e todas as dores que ficaram vinculadas a essa escolha feita pela sua liberdade, pelo seu livre-arbítrio. No livro Há 2000 anos, meus amigos, no capítulo de número 5, o próprio Emmanuel começa a nos narrar na existência em que ele era o senador Públio Lentulus, casado com Lívia, sua companheira, sua amiga, na qual eles já possuíam 2 filhinhos, Flávia, que estava muito enferma na ocasião pela lepra, atualmente chamada hanseníase, enfermidade essa já controlada, já curável pela nossa ciência atual, mas aos tempos de Jesus incurável e fatal e contagiosa, e tinham também um outro filhinho de nome Marcos. Pois bem, conta-nos Emmanuel nesse capítulo que Lívia o procurou, pedindo que procurasse por Jesus para que ele intercedesse a benefício de sua filha enferma. Dizia Lívia: considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para benefício de nossa filha. Todos se referem às suas ações, empolgados por sua bondade. E eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa desditosa, da nossa infeliz situação. Então ela pedia que procurasse pelo Cristo, para quem sabe ele também curasse sua filha. Ele que promovia tantas curas, que promovia tanto consolo, que espalhava tantas bênçãos à sua volta, quem sabe não poderia ajudá-los também. O senador ouviu-a apreensivo e incerto, exclamando afinal: pois bem, Lívia, atenderei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir, de maneira tão rude, com os meus princípios. Não procederei, todavia, como sugeres. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasses em hora de simples entretenimento, ou seja, eu não vou procurá-la à luz do dia. Eu vou estar passeando pela cidade, sabendo de onde normalmente ele fica, o orgulho, né? E, eventualmente, se me encontrar com ele, eu vou ver o que eu peço. Conforme ele continua dizendo, ó, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta. E no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, ou seja, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria a sua visita com o fim de reanimar a nossa doentinha. Então vejam, meus irmãos, o orgulho que ele ainda trazia consigo. Dizia ele que não abordaria pessoalmente Jesus, de modo a não descer da minha dignidade social e política. Mal sabia ele quem era o Cristo. Mal sabia que procuraria não o imperador romano, mas procuraria o governador do mundo, que plasmou e que comanda nosso planeta há alguns bilhões de anos. Pois bem, muito bem, disse Lívia, guardo na alma a mais sincera e profunda fé. Vai sim, querido. Ficarei rogando a bênção dos céus para a nossa iniciativa. O profeta, que agora surge como verdadeiro médico das almas, saberá que atrás da tua posição de senador do império, há corações que sofrem e choram. E aí, meus irmãos, já resumindo aqui, porque o capítulo é extenso,
conta então que Públio saiu da forma planejada e observava que a natureza trazia consigo um quadro de enorme beleza. O próprio Emmanuel, em outros pontos desse livro, nos conta que a Galileia, na época, hoje reduzida em grande parte a um grande deserto, era uma região extremamente dadivosa, de natureza maravilhosa. Então, os quadros naturais que se tinham ali eram profundamente, como a gente pode dizer, belos, e tocavam a alma da maioria das pessoas. E ele ia contemplando tudo aquilo e, conforme ele mesmo narra, nunca experimentara sensação idêntica. Sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar admiração e reconhecimento aos poderes celestes. Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele lugar. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Vejam a beleza da descrição do Cristo. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Pois bem, meus irmãos, nesse ponto, após algumas considerações sobre o que Públio naquela época, naquela hora sentia, Jesus se dirige para ele nos seguintes termos: Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, continuou com nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde falar, além das suas lágrimas abundantes, pensando amargamente na filhinha. Mas Jesus, como se prescindisse, ou seja, dispensasse das suas palavras, continuou: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao peito de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, da sua esposa. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Vejam que maravilha, meus amigos. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito estava sonhando. Então ele achou que estava tendo um sonho. E aí Jesus também, sem que ele precisasse falar nada, continuou nos seguintes termos: não, meu amigo, não está sonhando, exclamou meigo e enérgico mestre. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pela escolha dos erros clamorosos, hoje encontras
um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Está, porém, no teu querer, na tua vontade, na tua escolha, aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, busco aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade, para que seja ele em teu coração, daqui por diante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto decisivo. Então, meus irmãos, continua ainda o diálogo de Jesus com o Públio, onde ele nada dizia e Jesus adivinhava os seus pensamentos e lhe respondia. Só que devido ao tempo nós não temos como continuar essa narrativa. Fato é que ele dali se ausenta, com o coração tomado por profundos sentimentos, muito confuso, ao mesmo tempo tentando compreender porque ele não conseguiu falar nada, não conseguiu articular palavras, não conseguiu dialogar com Jesus, mas somente o escutou. E daí a poucos instantes ele faria a sua escolha. Porque quando ele volta para casa, chega lá estavam a esposa e a sua escrava mais próxima, a sua serva mais próxima, de nome Ana, juntas, orando e pedindo a Jesus a intervenção diante da filhinha, e que elas mesmas haviam observado uma enorme melhora da menina, inclusive, em alguns instantes atrás, luzes diferentes se haviam apresentado ali no quartinho, sobre a cama da menina, e ela estava muito mais refeita, muito mais bem disposta. E quando o Públio repara e observa aquele quadro, ele então faz a sua escolha pelo caminho do mundo, infelizmente. Retorna ao seu coração o orgulho de patrício, o orgulho de romano, chama a atenção de sua esposa, observando aquela cena, e lhe fala: Lívia, torna-se preciso que te coíbas desses arrebatamentos. Afinal, não vejo nada de extraordinário no que acaba de ocorrer. Nada tem faltado à nossa doente no tocante ao tratamento e cuidados necessários. E era lógico que esperássemos uma reação salutar do organismo em face da nossa continuada assistência. Quanto a ti, Ana, dizendo para a serva, acredito já cumprida a missão que te fazia demorar nesse quarto, porquanto, considerando as melhoras da menina, não vejo necessidade da tua permanência junto da patroa que trouxe de Roma as servas do teu serviço pessoal. E aí, meus irmãos, feita a escolha em voltar ao homem velho que ainda trazia consigo, eis que Lívia estranha as suas atitudes, fala com ele que não era possível que ele não percebesse a intervenção de Jesus nas melhoras da filha, porque até então todos aqueles recursos de nada valeram, e ele então, sem concordar com ela, mantém-se na posição que tinha, e ao final daquele dia ele tem um sonho decisivo. Públio, por que desprezaste o minuto glorioso com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa da tua redenção na eternidade? É como se uma voz de um juiz severo perguntasse para ele nesse sonho ao final daquele dia. Estiveste essa noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o do servo do mundo. No primeiro o jugo seria suave e o fardo leve, mas escolheste o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda a iniquidade. Prepara-te.
pois, para trilhá-lo com destemor, porque preferiste o caminho mais escabroso, em que faltam as flores da humildade para atenuar o rigor dos espinhos venenosos. Sofrerás muito, porque nessa estrada o jugo é inflexível e o fardo pesadíssimo. Mas agiste com liberdade de consciência, no jogo amplo das circunstâncias de tua vida. Conduzida a uma oportunidade maravilhosa, perseveraste no propósito de percorrer a via amarga e dolorosa das provações mais ríspidas e mais agudas. Não te condenamos, para somente lamentar o endurecimento do teu espírito em face da verdade e da luz. Retempera todas as fibras do teu eu, pois enorme há de ser doravante a tua luta. E de fato, meus irmãos, a escolha errada naquela hora traria muitos amargores, muito sofrimento. Veria seu filhinho Marcos raptado e alguns anos depois de isolar a esposa em decorrência de uma mentira que foi armada envolvendo o nome dela, no qual ela nada havia feito de errado, quando ela foi até Pilatos para pedir por Jesus, e ele então julgou que ela estava desrespeitando ele então isolou ela durante anos dentro de casa em Roma. Mais tarde veria a esposa sacrificada no circo romano, sem saber que era ela, percebendo a sua morte somente depois, o que seria para ele o ápice do sofrimento e da dor que ele sentiria naquela existência. Só que ele transformou-se, meus irmãos. Em seu próximo livro, em que Emmanuel também narra, nós vamos ver, nos 50 anos depois, a trajetória de um escravo esquecido da sociedade de nome Nestório, que era o orgulhoso senador encarnado, e que numa vida de muita luta e sofrimento, na qual inclusive se viu apartado do seu único filho, de nome Ciro, ele iria, já velhinho, morrer em amor a Jesus, por ser cristão, também em Roma, no reinado do imperador Adriano, morreria ao lado do filho, mas fiel às lições, ao Evangelho do Cristo. Então, meus amigos, o orgulho às vezes nos faz perder oportunidades de ouro, especialmente no que diz respeito às escolhas do espírito, às escolhas da alma. Tenhamos muito cuidado, façamos todo o exercício de humildade que estiver ao nosso alcance, porque às vezes de uma hora para outra vai surgir esse momento da escolha, onde o mundo às vezes vai nos aconselhar de uma forma, e o nosso coração e a nossa consciência, onde estão as leis divinas, conforme a Cris disse há pouco, vai nos falar de outra. E essa escolha é nossa. E dependendo do que escolhermos, teremos uma estrada de muito fel, de muito amargor, ou a estrada do autoesquecimento, da humildade verdadeira, e com isso nos aproximarmos da alegria que Jesus nos promete. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, agora, para o nosso encerramento, nós vamos fazer a nossa prece, nós vamos pedir a Cris para que faça para a gente. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, lhe agradecemos por esses instantes de estudo, onde temos a oportunidade de entender melhor as tuas lições, que tanto, Mestre, nos ajuda na nossa caminhada. Transforme o nosso coração, encha de fé, de esperança, de amor, que possamos sempre carregar a certeza que longe de Ti seremos, Senhor, filhos desprovidos e do Pai Criador,
que seremos e encontraremos um caminho cheio de pedras. Esteja sempre conosco, Senhor. Nos guarde e nos livre de todo mal. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, agradecemos ao alto e damos por encerrado os nossos singelos estudos dessa tarde. Na santa paz do Senhor, que assim seja. Que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até mais, meus irmãos. Até logo.